Será que a joia de 4 almas, a Shikon no Tama, pode voltar em Hanyo no Yashahime? Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de um tema muito interessante que surgiu quando uma inscrita aqui do canal estava conversando comigo lá pelo Instagram, que é a Thaís Roberta, sobre a possibilidade da Shikon no Tama, a joia de 4 almas, voltar em Hanyo no Yashahime. Essa discussão toda começou justamente porque ela me questionou a respeito do fato de a joia nunca realizar os verdadeiros desejos das pessoas, dos yokais, enfim, que foi justamente uma frase dita pela Agome lá no finalzinho de Inuyasha, no arco final, mais precisamente nos últimos episódios, quando ela se depara com a joia de 4 almas após derrotar o Naraki, que fica induzindo ela a fazer um certo pedido. Para quem não lembra, a estratégia, digamos assim, da joia de 4 almas era justamente fazer com que a Agome pedisse ou para retornar para sua vida normal, a era moderna, ou então, num determinado ponto, ela sugere que a Agome peça pelo Inuyasha, que ela deseje que o Inuyasha esteja junto com ela. Isso porque esses desejos corrompidos, egoístas, fariam com que a Agome ficasse presa dentro de um verdadeiro loop eterno, igual aconteceu com a Midoriko. Assim como aquele yokai dragão e a Midoriko se enfrentam desde a criação da joia de 4 almas dentro dela, o mesmo aconteceria com a Agome se ela fizesse um desejo dessa forma. Ela e Naraki, que diz ter sido obrigado pela joia a ter feito esse desejo, acabariam presos dentro da joia pela eternidade, batalhando ali aquela disputa entre o bem e o mal. E bom, não é como se a joia fosse uma entidade viva e pensante, mas ela tem os seus objetivos, que era justamente se manter esse ciclo que ela chama de destino, como se a sacerdotisa e o yokai estivessem destinados a batalhar pela eternidade dentro da joia. Mas antes da gente entrar no ponto do porquê a joia de 4 almas poderia retornar em Hanyo no Yashahime e a gente debater um pouquinho sobre isso, eu vou pedir para você já deixar o seu like, porque eu acho que essa primeira parte aí do vídeo já te deixou curioso, já te deixou interessado. Então deixa o like no vídeo e também ao final, se você lembrar, compartilha com seus amigos para participar mais dessa discussão, para ter mais gente, para a gente ter outras opiniões. Então é por isso que é importante você comentar o que você achar a respeito. Lembrando que a gente está tendo um sorteio de caneca até o dia 3 de abril, hein? Então corre lá no Instagram. Então, pensando justamente nisso, nessa frase na Agome e em todos os desejos que a gente sabe que já chegaram a ser feitos pela joia, a Thaís me questionou sobre o porquê a joia teria atendido o pedido da Zero, como a gente viu no episódio 21 de Hanyo no Yashahime. Então, eu acho legal aqui a gente lembrar de alguns desejos que foram feitos à joia, como por exemplo, o desejo da Kikyo em levar a joia consigo para outra vida, levar ela para o inferno, digamos assim, que de certa forma aconteceu porque a gente vê que quando a Kikyo reencarna em Agome, ela traz a joia de 4 almas consigo. Assim como o desejo de ver o Inuyasha novamente, que acabou acontecendo porque ela reencarnou na forma de Agome. É claro que existem alguns desejos que a joia acabou não acatando, como foi o desejo de Naraki em ter o coração de Kikyo, mas como o próprio diz, ele foi obrigado a realizar o desejo então para que a Agome ficasse presa na joia junto com ele. Então a gente vê que quando a joia quer, ela realiza os desejos, mas sempre de uma maneira com a qual ela acabe dando continuidade, digamos assim, ao seu ciclo. O interesse da joia é manter o ciclo de luta entre bem e mal. Então ela ir para o outro mundo junto com a Kikyo e ela permanecer e estar junto de Agome quando ela reencarna, vir ao passado, tudo isso, direta ou indiretamente, acaba colaborando para o destino que a joia sempre quis. Ou seja, os desejos corrompidos interferem num ponto em que a joia continua utilizando a luz e as trevas dentro do coração das pessoas e dos yokais para manter essa disputa interna. Então, por que seria diferente com a Zero? Porque a gente não pode pensar que o desejo que ela fez, na verdade, vai beneficiar a joia de 4 almas de alguma forma para que ela mantenha essa disputa entre bem e mal. Isso porque eu quero pensar com vocês uma coisa. A própria Zero diz que as pérolas do arco-íris contêm o seu poder e o poder da joia de 4 almas.
E se a Joia de Quatro Almas é capaz de emitir profecias sobre a morte de Kirin Maru e coisas desse tipo, por que a joia não seria capaz de prever a seu próprio fim? Assim como ela poderia, talvez, saber do potencial de Agome, da sacerdotisa, em acabar fazendo o pedido certo que purificaria a joia pela eternidade. Então, talvez, sabendo dessa possibilidade, a própria joia daria um jeito, dentre os pedidos que lhe foram feitos, de garantir que ela se manteria. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, ao meu ver, existe sim uma possibilidade de que quando a Zero fez o desejo de se livrar daqueles sentimentos e do poder yokai dela, a joia utilizou isso a seu favor, criando pérolas que, eventualmente, quando reunidas, podem de alguma forma trazer a joia de volta ou algo nesse sentido. Ninguém sabe dizer o que acontece quando essas pérolas são reunidas, mas o que eu posso afirmar com vocês com base no episódio 21 é que as pérolas não contêm apenas o poder da Zero, elas contêm também o poder da própria joia de quatro almas, o que significa que existe um resquício da joia ainda no mundo, o que pode acabar possibilitando que a joia volte a aparecer. Inclusive, é interessante a gente pensar a Rumiko em um dos Inuyasha Profiles, que eram alguns livros com informações e perfis de personagens e objetos, inclusive eu adoraria ver um desses de Hanyo. Ela diz que a joia ela vai reviver ou ressurgir a cada 500 anos. É claro que isso foi dito muito tempo atrás, então na época nem se imaginava em Hanyo no Yashahime, nem nada nesse sentido, e eu acredito até que ela fez esse comentário muito pensando na questão em como a joia existiu na época do Japão feudal, ali em Inuyasha, e como ela veio a ressurgir na era moderna junto com a Agome, mas pode ser justamente uma brecha na qual a gente tem a confirmação de que a joia pode sim ressurgir de tempos em tempos. É claro que não se passaram 500 anos desde a purificação da joia de quatro almas, e mesmo se a gente voltar no tempo, lá na época que a Zero fez o pedido foram só 200 anos, mas é um argumento pelos quais a gente tem a confirmação de que talvez a joia possa realmente voltar. E por que não voltar por meio das pérolas do arco-íris, que contém o poder da joia e também o poder de uma grande Dai Yokai. Eu queria trazer essa discussão para vocês porque eu não duvidaria nem um pouco se ao final da primeira temporada, e que por enquanto é a única confirmada, a gente tivesse a reunião das 7 pérolas do arco-íris no episódio 24 e finalizasse essa temporada então com o ressurgir da joia de quatro almas, alguma coisa assim extremamente bombástica, extremamente emocionante, e então nós tivéssemos um anúncio de uma segunda temporada focada em destruir a joia ou alguma coisa nesse sentido. Eu quero saber a opinião de vocês, então não esqueçam de comentar aí tudo o que vocês acham. Se vocês têm alguma coisa que eu deixei passar, que vocês lembram sobre a joia, alguma coisa que de repente eu posso ter me equivocado, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está dando uma força pro canal, que está acompanhando os vídeos, e não esqueçam de dar uma olhadinha ali nas playlists, porque sempre tem vídeos de outros animes e mangás também que talvez vocês possam se interessar. Lembrando que os vídeos aqui são todas as terças e as sextas às 19h. Normalmente tem vídeo extra, eu sempre aviso pelo Instagram e pelo Twitter, então me sigam nas minhas redes sociais, inclusive para participar dos sorteios. E se você não é inscrito no canal, se inscreve já para ficar por dentro de tudo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até mais!